Iniciando então a gravação do termo de colaboração anexo número 5. Seu Carlos, o anexo 5 trata da obra do Rodoanel Sul, aqui no estado de São Paulo, que teriam sido pagas propinas ao senhor Paulo Vieira de Souza, então diretor da DERSA. O senhor pode detalhar para nós, por favor? No segundo semestre de 2008, quando eu praticamente recém havia assumido a função de DS em São Paulo, numa das primeiras visitas que eu fiz à obra do Rodoanel, me foi relatado pelo diretor daquele empreendimento, por parte da Odebrecht, de que estavam sendo pagos, estava sendo paga uma comissão de 0,75% de cada faturamento da obra. O diretor do empreendimento quem era na época? Pelo lado da senhora, Roberto Cumplido. Quando o senhor chegou em 2008, a obra já estava em andamento? O senhor pegou a obra já começada em andamento? Sim, a obra estava mais ou menos na metade. Ela tinha começado em 2007, em janeiro de 2007, teve canteiro instalado e tal. E já estava bem avançado os trabalhos. E tinha, seu Carlos, uma justificativa, vamos dizer assim, para essa propina? Então, me relatou Cumplido de que durante a fase de implantação do canteiro, início do contrato, e início também coincidente da gestão José Serra, do governo José Serra, ele editou um decreto nos primeiros dias do seu governo, mediante o qual todos os contratos que empresas tivessem com o Estado de São Paulo tinham que ter seus preços renegociados. Então, no caso da DERSA, o Paulo Preto chamou todas... Isso para todas as companhias estatais ou todas estatais. Só para a obra do Rodoanel? Não, todas as companhias estatais. Todas estatais. E no caso do Rodoanel Sul, o Paulo então chamou as empresas que participavam, eram 5 lotes, 5 consórcios, e negociou e obteve um desconto de 4%. Para obter esse desconto de 4%, foi negociado entre as partes de que o contrato teria seus preços globalizados. Ao invés de pagar por serviço, por preço unitário, passou-se a pagar por eventos. Então, o decreto, em virtude da negociação, mudou o sistema de pagamento, ou de medição, ou de verificação do andamento da obra. Objetivamente, o decreto ele não alterava a modalidade do contrato. O decreto falava em renegociação de preço. Seja como fosse como fosse. Fosse como fosse. No caso aí, é que a criação, a inventividade, digamos, dos engenheiros, é que para dar um desconto de 4%, se negociou como contrapartida que as empresas ficariam com eventuais ganhos de engenharia que teriam na hipótese que conseguissem alternativas e reduzissem o custo. E aí todas as empresas concordaram, então? Todas as empresas concordaram, algumas ganharam mais que outras, tiveram mais criatividade. E o Paulo, nessa negociação, é que ele estabeleceu que tudo bem, o desconto era de 4%, as vantagens do ganho de engenharia seriam dos empreiteiros, mas os empreiteiros teriam que pagar 0,75% de cada pagamento que a DERSA fizesse aos empreiteiros. Então, anteriormente a essa mudança, então, a renegociação, então não haviam pagamentos dessa obra ao Paulo? Foi só depois? Não havia comissão, não havia propina. Embora as obras já tivessem começado? Não, estavam no início. Estavam no início. Primeiro, acho que era o primeiro mês do contrato, de fato. E a justificativa só insistindo nisso para o pagamento da propina, ou para a exigência da propina, melhor dizendo,
foi a globalização do contrato, o que traria uma vantagem para a engenharia e, consequentemente, foi essa a razão pelo qual o Paulo Preto... Isso, foi exatamente isso. As reduções de custo que os construtores conseguissem seriam deles. Isso é que justificava a propina. Então, seu Carlos, num sistema de pagamento unitário, né, no sistema unitário, as medições são mensais. Num sistema globalizado, como que seria vinculada? A propina seria paga, a medição, qual a periodicidade da medição? Era mensal. Era mensal também? Mensal. Era mensal. Era só a referência que mudava da obra. Exatamente. Era mensal e era o que comumente se chama, eram feitas estimativas de avanço de obra. Então, o contrato valia 100 milhões. Daí, mensalmente, se avaliava quanto que avançou. Avançou 2%, então paga 2 milhões. Avançou 3%. E no final a conta fecha. E, bom, depois desse contrato, essa renegociação, teve problema no Tribunal de Contas, não é isso? Teve problema no Tribunal de Contas da União. Porque havia então recursos da União. Porque um terço dos recursos para esse contrato vinham da União, então tinham que ser auditados pelo Tribunal de Contas. E na auditoria de 2009 é que eles detetaram de que estava se pagando mais do que serviços executados. E aí teve a discussão o porquê disso. E apesar de haver um aditivo ao contrato assinado, etc., fomos obrigados a assinar um termo de ajuste de conduta e que implicou numa devolução de algo como 60, 70 milhões de reais. Esse termo de ajustamento de conduta foi firmado com o Ministério Público Federal? Ministério Público Federal. E com o Tribunal de Contas da União? Ou os órgãos estaduais entraram também no termo? Eu não sei. Eu sei que a DERSA assinou e nós assinamos, porque eram as duas partes do contrato. O senhor participou das negociações desse termo de ajustamento de conduta? Não participei. Quem participou? Foi, por parte da Odebrecht, o Roberto Cumplido. Mas o senhor procurou um representante do governo estadual a respeito desse assunto, né? Procurei o chefe da Casa Civil para manifestar a ele o nosso descontentamento com a situação. Na época era o Aloysio Nunes? Aloysio Nunes, chefe da Casa Civil, por manifestar o nosso descontentamento, tendo em vista que estavam rasgando um aditivo de contrato. E o que ele disse a respeito? Praticamente repetia as palavras que o procurador da República da época dizia, os próprios auditores, que a União não paga serviço não executado. Que nós tínhamos que nos enquadrar, porque os recursos da União, o tribunal tinha que estar de acordo. A União não tinha participado, então, dessa renegociação, então, provavelmente? O aditivo não, essa que foi a falha de todos os envolvidos na época. Você ter chamado a União? Lógico, porque era a parte interessada que desembolsava o dinheiro. Então, e quando o senhor foi conversar com o doutor Aloysio Nunes, as propinas ao Paulo Preto já estavam sendo pagas? Sim. Né? Ele tinha conhecimento dessas propinas? O senhor chegou a falar com o doutor Aloysio que o Paulo estava recebendo? Não. Nunca tratei desse assunto com o Aloysio Nunes. O senhor acha que ele sabia? Não sei. Confesso que não sei. Eles tinham relação? Essa conversa que o senhor teve com... Tinham, sim. Relação eles tinham, mas eu não sei. Então, porque é uma coisa estranha esse assunto, porque... O senhor acha que o Paulo era uma espécie de apadrinhado político dele, afiliado político? Ou de um partido? O Paulo circulava bem entre os políticos, mas respondendo a pergunta, né, que a senhora fez, se ele tinha conhecimento. Eram algumas coisas assim que a gente
você nunca vai perguntar para alguém, você sabe disso, salvo se você queira prejudicar aquela pessoa ou queira ter um problema. Não, às vezes por algum comentário. Não, mas não, isso não. Mas o que chamava atenção para mim, né, chamou atenção, porque como eu estava chegando há pouco tempo, a melhor maneira da gente conhecer as pessoas é levantar os currículos. E o Aloysio Nunes, ele era comunista de carteirinha, militou no 11 de agosto, né? Fundou o Partido Comunista, foi exilado. Então, quer dizer, é difícil você daí ligar, né, a postura de um comunista com um capital de propina. Então é esse tipo de coisa que é difícil a gente... Essa conversa que o senhor teve com o Dr. Aloysio Nunes foi realizada onde? No gabinete dele no Palácio Bandeirantes, é onde eu me reunia com ele. O senhor ia sempre lá? Ia com razoável frequência. Ao gabinete dele ou ao palácio? Ao palácio. Ao palácio ia, porque ficava lá a Secretaria de Planejamento, ficava lá a Secretaria do próprio Aloysio, tinha a secretária que cuidava aí de obras sociais que a gente procurava ajudar. Mas a Dersa era em outro local? A Dersa era na Rua Iaiá, aqui no Itaim. O Paulo Preto ficava na Rua Ficava Iaiá. na Rua Iaiá, ficava no Itaim. O Paulo Preto ficava no Itaim. Alguma secretária que, por alguma razão, o senhor acabou conhecendo nas visitas que o senhor fazia no Palácio, quer dizer, uma pessoa que você tinha contato? Não, eu tinha secretários... Mas nada que... Não. E em determinado momento aqui, o senhor menciona que esses pagamentos ao Paulo foram interrompidos, né? Então, quando o senhor, rememorando, quando o senhor chegou na obra, a obra já estava em andamento, os pagamentos já estavam sendo feitos, o senhor anuiu que eles continuassem sendo feitos, né, era de seu conhecimento, e em um determinado momento, então, o senhor determinou a suspensão ou o fim desses pagamentos. Foi por quê? Por causa do TAC? Foi por causa do TAC. Recordando um pouco, qual que era a origem daquela propina? Era a vantagem que os empreiteiros teriam com a redução de custos. Na medida que os custos que nós conseguimos reduzir, tivemos que devolver para a União, a propina deixou de ter razão de existir, aquela comissão. Né? Então eu mandei suspender. Muito embora o decreto do governador Serra, que o senhor disse que ele queria apenas a redução, né? O senhor acha que essa proposta de mudar o critério de unitário para globalizado foi feita pelo Paulo já com a intenção de levar essa propina sobre a diferença? Ou sobre uma possível vantagem dos consórcios? Haveria uma outra forma de reduzir os 4% sem mais prejuízo para o consórcio? Não sei, eu acho que não. Mas foi... na identificação de uma vantagem para os consórcios, é que o Paulo pediu a comissão, pediu a propina. Porque na época não contrato era... assinado, obra andando. Se não tivesse um evento que desse alguma vantagem para os consórcios, não se justificaria a cobrança de propina. E senão os senhores não aceitariam reduzir 4% no meio... Não, reduzir por reduzir era uma coisa complicada, porque eram preços bem apertados, que eu me recordo. Reduzir 4% seria aproximadamente reduzir a rentabilidade pela metade. E aí nenhum dos consórcios aceitaria. Carlos, você tinha autonomia, você cumprido para resolver essa propina que nós estamos tratando? Então, essa propina ela foi autorizada pelo meu antecessor. Né? Que era o Benedito Júnior, que era o meu atual, naquele então, líder. Ele era o meu líder naquele momento e tinha sido meu antecessor.
independentemente quando me foi comunicado de problemas eventuais e conflitos que eu viria a ter com o Paulo se eu não concordasse com a continuidade, acho que é natural imaginar. Esse pagamento, então, do 0,75 do Rodoanel teria sido, então, autorizado pelo Benedito? Pelo Benedito, foi autorizado pelo Benedito. E o senhor só prosseguiu com ele? Só prossegui. Aliás, eu queria até fazer um parênteses, que agora, para fazer uma correção, que agora que essa pergunta que a senhora fez, juntei com uma outra pergunta que o Dr. Pedro me fez num outro relato, sobre uma propina que eu paguei para o Paulo, sobre os recebíveis da DERS, que o senhor me perguntou se o Benedito Júnior tinha autorizado. E eu acho que eu me confundi, já foi no final da terça-feira, acho que eu acabei me confundindo, e eu respondi ao senhor que sim, na verdade era essa daqui que o Júnior tinha autorizado, aquela lá foi uma decisão minha. Só para ficar esse registro aí, para não cometer injustiça. E aqui, depois que assinou o TAC, como eu disse à senhora, daí perdeu a razão do pagamento da propina, porque ela era paga em função das vantagens que nós tivemos de melhorar a engenharia e ter uma redução de custo. A redução de custo que nós tivemos foi de 60, 70 milhões, devolvemos, perdeu o sentido desse pagamento, eu suspendi na hora. Então, só para deixar registrado no seu depoimento, essa redução de custos com a mudança de sistemática de unitário para globalizado, então, dentro, o consórcio passou a ter autonomia para, inclusive, mudar algumas coisas para fazer a redução de custos. Era isso? Sim. Material, percurso? Não, material não. O tipo de material, talvez? Não. Quer dizer, até poderia se... Porque existiam as especificações técnicas, que eram anexos ao contrato. Nós tínhamos liberdade para propor alterações, que é o que foi combinado. Porém, tinha que submeter à aprovação da DERS. Então não podia ter nem piora da qualidade, nem da funcionalidade. Quer dizer, se a estrada estava projetada para ligar A com B e um determinado fluxo de veículos, aquilo tinha que estar assegurado e com a qualidade especificada. Era uma autonomia para mexer na engenharia, digamos, autonomia controlada. Como sempre é, né? É natural o empreiteiro fazer sugestões de metodologia executiva, mas cabe ao cliente aprovar. Então, no caso, assim, no relato anterior, o senhor mencionou que, por exemplo, se poderia substituir um aterro por um viaduto por um aterro. Isso. Por que isso, então, se o custo era menor, já não teria sido previsto no contrato anterior, daquela forma? Então, infelizmente, eu falo como engenheiro também, e como contribuinte de impostos, né? Na maioria das vezes, as engenharias, os projetos de engenharia, são feitos de maneira muito precipitada, às vezes, pressionados por datas políticas. Eu comento que numa estrada que era nossa, da Odebrecht, que é a concessão da Dom Pedro, eu atrasei o início da concessão por 3 meses e fiquei investindo em engenharia. E conseguimos reduções expressivas de custo. Isso com a obra já contratada? Já contrataram. Não, mas eu me refiro assim, se num local você pode fazer um aterro que vai custar X e um viaduto que vai custar 2 vezes X, por que já não se prevê a obra, em vez de ter um viaduto, já ter direto um aterro? Então, por engenharia feita às pressas. Às pressas, de qualquer maneira. Ou seria para aumentar propositadamente o custo da obra no contrato? Não acredito nisso. É incompetência.
E não é tanto incompetência, é falta de tempo para fazer os estudos adequados. Fazer um estudo desse demanda um levantamento topográfico acurado e um levantamento geológico acurado. Uma coisa é passar com uma estrada numa argila, outra coisa é passar com uma estrada numa areia e vai por aí em diante. Muito simples. Levantamento topográfico. Eu já vi licitações em que o Estado tinha feito um projeto baseado com pontos a cada 10 quilômetros. Quer dizer, levantamento topográfico. Quer dizer, quantos 10 quilômetros? Imagina aqui, da Paulista até a Maria Paula, quanto pode ter? Uns 2 quilômetros. E tem um vale enorme aí. Se faz 10 quilômetros, que é da Paulista até lá na região de Santana, não vai aparecer o Vale do Anhangabaú. Tem uma concessão que a gente conseguiu, que foi recente, que o nosso diretor de contrato percebeu isso, daí ele contratou uma empresa de topografia, que hoje faz tudo por satélite, é muito fácil, é muito rápido, e fez com pontos a cada 1 quilômetro. Conseguiu uma redução assim, mas fantástica, no custo. Porque fazer aterros é um negócio complicadíssimo. Ou fazer cortes. Corte é quando você tira a terra, tem que levar para algum lugar. Aqui em São Paulo não existe mais lugar para depositar terra. Então você tem que viajar 30, 40 quilômetros para levar a terra. Isso é um dinheirão. Assim como o resíduo. Se você cria mecanismos dentro do seu canteiro para aproveitar todo o resíduo que você gera ali, por exemplo, resíduo de pneu velho, bota para fazer asfalto também, já tem tecnologia para isso. Mas evitar sair com resíduo. Aqui em São Paulo tem horários para circular com caminhão. Sim. É tudo mais caro. Locais. Horários, locais que pode ir, tudo mais caro. Então, se você consegue fazer uma engenharia que fique contida no seu projeto, isso é a redução de custo. Agora, precisa de tempo. E nós temos engenharia para isso. Mas voltando aqui aos pagamentos ao Paulo, esses pagamentos, quando o senhor chegou, que eles já estavam sendo feitos e continuaram a ser feitos, era o esquema tradicional que o senhor mencionou já em outros relatos. O departamento lá do seu Gilberto, o Biraci, é que os senhores pediam dinheiro, o dinheiro aparecia e esse dinheiro era entregue ao Paulo? Isso. Exatamente. O Roberto pedia para o... Houve transferências no exterior, nesse... Não creio. Dinheiro em espécie? Era em espécie. Levado por um portador, como nos outros casos? Talvez. Eu não sei, porque era o Roberto que administrava isso. Mas com certeza, pelo que o Roberto me relatava, transferência exterior nunca teve, que dizia a Paulo que era para campanhas políticas futuras. Então tinha que ficar aqui o dinheiro. Né? Mas era nesse sistema aí, tradicional. Os doutores têm alguma observação a fazer? Alguma coisa que o senhor queira complementar? Então não é que isso aqui a doutora disse que é outro relato. Esse anexo ele foi desmembrado em 5 e 6. Nós veremos o 6 em seguida. Tá. Doutor Rogério, doutora? Encerramos a gravação relativa ao termo número 5 aos 24 minutos e 15 segundos.